Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Van de novo. E a gente já tá indo para nossa terceira aula da segunda semana de web. E eu tô aqui com o Alex de novo. Oi, galera, firmeza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que a parte mais interessante, que é a parte de linguagem, as linguagens que são utilizadas nos servidores para fazer os sistemas funcionarem finalmente. E também vamos fazer alguns exemplos, citar algumas vulnerabilidades e fazer algumas demonstrações. Essa aula talvez seja um pouquinho mais puxada, porque a gente vai fazer mais alguns códigos, então ela não vai ser tão baseada no slide. Mas eu acho que a gente fez exemplos bem simples. E então, foi isso que eu acho que todo mundo vai conseguir entender bem. E aí, todo mundo entendendo bem, os tchauz vão ficar bem tranquilos para vocês fazerem depois. Então, vamos começar. Bom, eu acredito que a maioria de vocês estão da área da computação. Então, nesse ponto que vocês estão, vocês já devem ter tocado em alguma linguagem, tipo C, C++. Alguns provavelmente devem ter mexido em Python. Mas o que eu vou discorrer aqui é, tipo, o que que faz uma linguagem ser utilizada por um servidor web? Tipo, porque linguagem é o que não falta, assim, tipo, tem muitas linguagens no mercado hoje em dia. E o que define se uma linguagem ela é boa para ser utilizada como um sistema, para um sistema web ou não? E aí, a verdade é que depende muito, assim, tipo, existem vários critérios que a gente pode citar que definem se uma linguagem ela é útil ou não. O fator principal, geralmente, é a eficiência, assim, tipo, quando você é um desenvolvedor, pensando em questão de mercado mesmo, você é um desenvolvedor e você precisa fazer um sistema, você tem um prazo, você tem um custo, tipo, tempo é dinheiro na área de desenvolvimento principalmente. Então, o primeiro fator que define se uma linguagem ela é boa ou não é a rapidez em que você consegue desenvolver um sistema e a facilidade. Então, por exemplo, existem algumas linguagens que são que existem no mercado que são mais fáceis que outras. Ah, algumas são voltadas para alguns paradigmas, por exemplo, algumas são linguagens funcionais, outras são linguagens mais de scripting, linguagens imperativas, outras linguagens de orientação a objeto. Se você não sabe o que é orientação a objeto, não tem problema, tipo, a gente não vai estar utilizando isso na nossa aula. Paradigmas, no geral, a gente não vai estar utilizando, porque a nossa ideia aqui não é ensinar vocês paradigmas. Mas esse é um dos fatores que existem, então um fator também que pesa bastante são linguagens que já têm bastante frameworks consolidados. Então, frameworks são bibliotecas feitas por desenvolvedores, utilizando uma linguagem que facilita algumas tarefas. Então, por exemplo, se você quer fazer um blog, o PHP existe um framework chamado WordPress, por exemplo, que ele é muito utilizado no mercado, e ele é meio que um blog pronto, assim, você já só personalizar ele. Aí, isso é um exemplo só, que eu tô citando. Outra coisa também que o pessoal leva em conta na hora de escolher uma linguagem é a questão de segurança e eficiência, por exemplo. Se uma linguagem ela é mais eficiente que a outra, ela recebe um pouco mais de preferência num sistema que tem que lidar com bastante requisição. Outra não. E aí, o gosto pessoal também influencia, querendo ou não. Então, por exemplo, se uma linguagem ela é mais antiga, tipo PHP. PHP é uma linguagem que ela nasceu assim. Eu vou citar com mais calma ela no futuro, nos próximos slides, mas ela é uma linguagem muito antiga. Então, tipo, ela é muito utilizada, mesmo que ela hoje em dia ela esteja um pouco em declínio de uso, mas ela tem uma gama de pessoas que sabem utilizar ela muito bem, sabe? Então, às vezes as pessoas recorrem ao PHP não por ela ser mais eficiente, mais segura, apesar de que as atualizações hoje em dia já estão botando o PHP num nível bem legal, mas as pessoas acabam utilizando ela por conforto, assim, por conseguirem trabalhar muito bem nela, entendeu? Então, linguagens web existem várias. Então, na imagem eu coloquei aqui algumas, por exemplo, tem PHP, que é, que é uma das mais antigas, também bastante utilizadas. Tem o Ruby, principalmente com o Ruby on Rails, que é um framework feito para Ruby, que é voltado para web. Mas, na prática, qualquer linguagem que você quisesse poderia ser usada para web. Porque, lembrando um pouco das aulas anteriores, a gente tem um servidor. O servidor recebe a requisição e processa. E ela mapeia um arquivo para um mapeia um arquivo para uma URL, basicamente assim. A gente pode pensar dessa forma.
Se eu conseguir fazer esse mapeamento, executar um interpretador C, ou executar um processo em C, executar um processo C++, executar uma coisa em Java, tipo, na prática eu consigo. Porque, tipo, é um processo invocando outro processo. Mas não é toda linguagem que você vai ter interesse em fazer isso. Porque pensa você ter que lidar com problemas de alto nível, problemas a nível de negócio, em C, que é uma linguagem que é mais. Ela é parruda, sabe? Tipo, não tô falando que ela é uma linguagem fraca, até porque sistemas operacionais são feitos nela. Mas não é eficiente, sabe? Tipo, você pensa em lidar com string em C, não é uma coisa tão legal. Mas você consegue, mas não é o que geralmente você utiliza. Então, na prática, isso é como as linguagens. Então, tipo, PHP, C++, Python, que tem um framework Django dele que é muito bom. Java tem servidores Java, que fazem Java Web, com JSP. E Node, que é você utilizar JavaScript como uma linguagem server-side. E existem outras também, tipo, utilizar C Sharp. Então, a escolha da linguagem, ela envolve muitos fatores. Ela envolve também o tipo de sistema operacional. Então, se você está com Linux, você tem algumas opções. Se você está em Windows, você tem outras opções. Geralmente, a maioria das linguagens não tem essa questão, mas é porque eu digo, por exemplo, do cenário .NET. .NET é um cenário muito mais Windows. Então, se for um Windows Server, você pode usar uma linguagem que tem acesso a essa biblioteca .NET. Mas é basicamente isso, assim. Então, não é que uma linguagem ela é server-side porque ela nasceu para isso, mas é porque ela tem alguns motivos que fazem ela ser utilizada ou não. Então, nos próximos slides a gente vai começar a discorrer sobre duas delas. A primeira é o Node.js, que é uma linguagem que vai crescendo muito ultimamente no mercado. E ela é bem tranquila de você codar. Eu não diria que ela é tão tranquila de entender, mas ela é uma linguagem muito interessante. E a segunda é o PHP, que é uma linguagem mais consolidada e vai ser a que a gente vai estar utilizando a maioria dos shows. Então é importante que vocês prestem bastante atenção na segunda parte também. Ok? Então vamos começar. Bom, e partindo para o primeiro tópico aqui da aula, o primeiro tipo de servidor, né, que é o Node.js, ele é um servidor que basicamente roda o JavaScript, ele usa o JavaScript como linguagem para rodar, certo? Mas o que isso significa? Na primeira aula vocês devem ter visto um pouco sobre JavaScript e viram que ele é uma linguagem muito usada no lado do cliente, certo? No browser. Então ele consegue atualizar algum componente web, ele consegue mudar o valor, ele consegue alterar o estilo, ele consegue fazer mudanças na página depois que ela já está construída, certo? Mas no caso aqui, a gente não está trabalhando com esse sentido de JavaScript, certo? A gente está trabalhando no JavaScript como sendo uma linguagem de programação apenas e usada para fazer esse servidor. E é o que? Ele é Node é um ambiente onde você criado para você poder rodar JavaScript basicamente fora do seu browser. Então você não tem mais a dependência do browser e é um JavaScript, digamos, um pouco diferente do browser. No browser você tem, por exemplo, a API DOM, que você usa para fazer essas alterações na página. Já o Node do lado server, ele só usa as funções básicas da linguagem mesmo, JavaScript, que são as promises, as estruturas básicas de condicional, de loops, enfim. Então, o Node.js ele é um servidor que ele recebe é um programa, né, que recebe as requisições do browser, manipula elas e retorna uma resposta, assim como todo servidor. Só que ele é feito na linguagem JavaScript, certo? O Node ele é um ambiente onde existem meio que partes de programa, digamos assim, chamadas de módulos. Ele trabalha muito com essa ideia de módulos.
Então, por exemplo, aqui nessa imagem a gente consegue ver o Express, que é um módulo do JavaScript. Do JavaScript não, do Node. E o Express nada mais é do que um módulo que ele facilita essa comunicação, certo? Ele é um framework que facilita a trabalhar com requisições, com roteamento de sites, enfim. Então, no Express, o que acontece é você recebe uma mensagem, uma requisição, e aí você envia uma resposta. Basicamente, ele cria uma funçãozinha assim no seu programa, como vocês vão ver depois no exemplo. E quando você recebe uma requisição de algum tipo em uma URL, ele te envia como parâmetros assim a requisição e o objeto de promise, que seria a resposta. Então você recebe a requisição, manipula ela e envia a resposta. Vai ficar bem claro quando vocês verem na programação de fato. Mas enfim, é basicamente isso que é um panorama geral sobre o Node. Bom, e partindo agora para a demonstração, aqui nesse slide a gente tem um exemplo bem básico de como funcionaria um aplicativo feito em Node, certo? Um servidor feito em Node, usando o Express, que é aquela framework de controle de requisições. Bom, então a gente pode ver aqui que esse require, o que ele faz? Ele ele busca o módulo Node que tem o nome Express, certo? E aí aqui ele cria um aplicativo Express. E o que ele faz nessas linhas de baixo aqui? Ele fala que quando esse aplicativo Express receber uma requisição GET nessa URL aqui, ele vai executar essa função, mandando a requisição como parâmetro e uma promise que é a resposta. Então o que você faz? Isso daqui é basicamente uma página que quando você entra no endereço /ganesh /ping020, ele vai te retornar um welcome issues, certo? Porque ele não pega nada da requisição, ele não quer manipular nenhum dado, ele só quer te retornar uma página mesmo e diga bem-vindos. E aqui embaixo você faz o setup para essa aplicação, né, para esse servidor, escutar na porta 3000. Então você vai mandar ele escutar na porta 3000 e aqui ele só basicamente é uma funçãozinha que vai ser executada toda vez que ele estiver escutando. Então assim que você iniciar o aplicativo, ele vai mostrar isso aqui para você. Enfim, vamos para um exemplo mais prático agora. Aqui no meu navegador eu tenho rodando esse site aqui, certo? Ele está rodando no meu servidor local, escutando na porta 3000. Então, ó, sempre que eu dou F5, ele atualiza aqui o número de visitas. É um programinha bem básico que eu fiz e eu vou mostrar o código deles aqui para vocês agora. Certo. Bom, aqui vocês podem ver que aquela parte que estava ali no slide é igual. Ele requisita o módulo e aí executa, meio que instancia um servidor Express. E aí o que ele faz? Ele tem essa variável visit aqui, começa com 0, e aí sempre que ele recebe uma requisição do tipo get no diretório raiz, ou seja, sempre que ele recebe uma requisição no localhost, que é o meu servidor local 2.3000, ele vai executar essa função. E aí ele incrementa o número de visitas e te envia a resposta, que é um H1 com Hello World e o número de visitas, certo? Como a gente viu ali no site. Aqui é o número de visitas. Então, beleza. Essa parte aqui a gente já fez. Mas aí tem uma outra partezinha do código que, por exemplo, aqui, ó, eu quero receber sempre que eu receber uma requisição no tipo get no barra e um ID aqui, eu vou executar essa função. Aí o que eu faço? Eu pego o ID que foi mandado na requisição. Então, esse ID aqui
por ser do tipo GET, está guardada nos parâmetros da requisição. E aí eu vejo se é maior do que um array que eu tenho aqui local. Se for maior, esse usuário não existe. E se não for número, ele também não existe. Porque eu quero tratar os IDs como sendo números. E aí o que eu faço? Eu mando a resposta como sendo um redirecionamento para o meu arquivo raiz, o meu padrão, certo? Então eu fiz um tratamentozinho de erro aqui. E aí, caso exista, eu vou somar o número de visitas do usuário e somar o número de visitas total. E aí eu envio uma resposta dizendo o número de visitas do usuário e o número de visitas totais do site. Então, por exemplo aqui, se eu coloco 2, ele me redireciona para a página normal, porque eu só tenho 2 usuários. O usuário com a ID 0, certo? Ó, então aqui agora eu tenho uma visita e o site tem 16 visitas. Se eu visitar de novo, eu tenho 2 visitas, o site 17. E eu posso ir na outra conta também. E o do master agora tem uma visita e o site tem 18 visitas. Se eu ficar dando F5 aqui várias vezes, vai subindo o número de visitas, bem básico, bem simples, certo? Uma das utilizações muito normais, digamos assim, do Node, do servidor Node, é para criar APIs, certo? Então, por exemplo aqui, eu estou dizendo que sempre que eu receber uma requisição GET no /API /ID, eu vou retornar os dados daquela pessoa aqui, como a gente pode ver. Eu faço aquele tratamento de erro também. E depois de eu fazer o tratamento de erro, eu retorno em formato JSON o objeto do usuário, certo? Então eu vou retornar basicamente isso daqui. Então se eu vier aqui e colocar /API /0, eu vou ter acesso aos dados do Alex. Então o Alex tem o nome Alex e idade 20 e tem 3 visitas no site. Se eu vier no 1, eu vou ter acesso ao Noob Master. Então o Noob Master tem 11 anos e 17 visitas no site. Se eu tentar colocar alguma coisa diferente de 0 ou 1, ele vai voltar para o site e fazer uma visita normal. Certo? Outra coisa que eu também fiz aqui foi uma consulta ao banco de dados, para mostrar que aqui também tem como a gente fazer consulta ao banco de dados, que é algo que vocês vão aprender na próxima aula, mas enfim. Só para começar a ter uma ideia de como é que funciona, aqui a gente tem o módulo PG, que faz consulta, que faz conexão ao banco de dados Postgre. E aqui é basicamente onde eu crio o objeto que conecta lá e eu faço a conexão. E aqui, quando eu recebo requisições GET no /db e um ID, eu faço essa busca. Se tiver algum erro, eu só redireciono. Eu redireciono o usuário para o diretório raiz. Se não, eu faço igual eu faço aqui no /API e retorno um JSON com os valores, certo? Então aqui a gente pode mostrar aqui rapidinho. /db /0, por exemplo, não existe, não tem ninguém lá que tenha o ID 0. Eu coloco 1, aí ó, lá no DB tem um cara chamado Alex, com a senha 123, o ID dele é 1. 2, tem o Valon. Enfim, basicamente esse é o funcionamento bem básico de um servidor Node, certo? Aqui é a mesma coisa que tem lá no exemplo do slide, que o programa está escutando na porta 3000. E para vocês verem aqui, no meu terminal, olha, ele mostra essa mensagem sempre que eu executo o servidor, certo? Então, enfim, acho que
É isso que eu tinha para falar sobre servidores Node. É um exemplo básico de como é o funcionamento e tudo mais. Bom, agora que vocês já conheceram o Node, a gente vai ver um pouquinho do primeiro tipo de vulnerabilidade que a gente colocou nessa aula. E eu gosto de assinar em inglês, mas é Type Squaring Attacks. Espero que eu tenha falado certo. Ah, o Alex explicou para vocês que o JavaScript ele é uma linguagem que pura, ela não tem muita coisa. Ela é desinteressante. É isso, ela é desinteressante. Porque ela não apresenta muitas coisas básicas. E ela é muito dependente de implementações externas para acontecer. Então, tanto no browser, se você for pegar as APIs, como o Doom para manipular o HTML e algumas outras coisas, tipo o Window para manipular a janela, não são coisas da linguagem, né? Que ele comentou. E o Node também tem esses problemas, né? Que ele chamou de módulos. Uh, e como é uma linguagem muito dependente de módulos, é muito comum você ver o pessoal falando que não gosta muito do Node porque você vai fazer um projeto nele. E aí você instala um módulo, aí esse módulo depende de outros módulos, que depende de outros módulos, aí quando você vai ver se quer fazer um Hello World, mas aí você tem uma pasta com 50 mil módulos instalados para fazer um Hello World. Então esses são os motivos que o pessoal às vezes é um pouco pé atrás. Mas eu vou comentar agora um pouco sobre a vulnerabilidade que aconteceu real oficial. Mas o que aconteceu? Primeiro eu vou explicar o que é Type Squaring Attacks. Type Squaring Attacks é basicamente você se aproveitar de erros de digitação do usuário para realizar um ataque. Ele é muito comum em phishings. Então, vamos supor que já viram aquelas URLs tipo Banco O do Brasil, Nubank, tipo aqueles Banco O com 2O, Nubank 2U, sabe? Santander, aí tipo 3R no final. Isso é typo squaring. Tipo, no geral, é você se aproveitar de um erro de digitação. E ele era bastante comum. Ele já era uma vulnerabilidade muito conhecida, bastante comum para URLs, por causa desse problema de phishing. Porque aí você faz uma réplica de um site, um clone do site, registra um domínio que a URL é idêntica ao site original, muda um caractere. Às vezes você, tipo, salva uma porrada de domínios com várias possibilidades de erros diferentes, apontando pro mesmo site. E aí, se o cara faz um login, você acabou de roubar os dados dele. Tá, isso não tem a ver com. Mas lembra, isso não tem nada a ver com back, nada a ver com Node. Então, nesse caso que a gente tá vendo aqui, do How a College Struck Trick de 17 mil coders, o que ele fez? Ele usou essa mesma ideia de type squaring, sabendo que Node ele é muito dependente de módulos. Então, o Node ele tem uma ferramenta chamada NPM, que é o Node Package Manager, que é basicamente uma ferramenta que você usa para instalar novos módulos para o seu projeto. Instalar, reinstalar, desatualizar, atualizar, whatever. É basicamente uma ferramenta que você usa via terminal para você poder gerenciar seus módulos. E quando você quer instalar um módulo novo no Node, você tem um comando lá tipo npm install módulo tal. Então, por exemplo, vamos supor que ele citou lá o Express. npm install Express. Você está falando para você instalar o Express no seu projeto. Ele pensou, tipo, se as pessoas erram digitação na URL, por que elas não vão errar o nome dos pacotes vez ou outra? Então ele foi lá, pegou um monte de pacote que era real e cadastrou no Node os mesmos pacotes, só que com erros de digitação. Então, tipo, se fosse Express, aí a pessoa esqueceu do último S, porque Express tem dois S. E aí, tipo, a pessoa foi lá, deu npm install Express, com S só. Ou então esqueceu um X. Aí a pessoa baixa um pacote, porque o pacote existe, ele criou. E na prática, ele, tipo, meio que replicava o funcionamento desse pacote. Então, tipo, quando você instalava, você digitava errado. Mas é a mesma ideia do phishing, sabe? Se você digita o URL errado e você vê um site quebrado, você fala, ops, eu entrei no site errado. Agora, se você escreve Banco do Brasil e abre uma página do Banco do Brasil, você nem repara, assim, se você tiver desligado. É a mesma ideia. Se você baixa um pacote que era pra fazer, sei lá, um pacote para enviar e-mail, e aí você baixou errado sem querer. Mas aí você foi lá, import pacote tal, send e-mail. Funcionou. Aí você fala, nossa, tipo, você não acha nada estranho. Ele fez isso e ele colocou também uma coisa que não era maliciosa, que era um algoritmo que toda vez que ele usava algumas funções, ele pingava qual era o domínio do site utilizando o pacote dele para um servidor dele. E ele reparou
que muita gente baixou os pacotes dele, porque 17 mil não é um valor trivial, sendo que foi instalado em algumas coisas militares e governamentais. Ou seja, uma coisa mega simples, e ele conseguiu injetar códigos, porque ele só fazia um ping. Mas pensa, se fosse um shell reverso, por exemplo. Acabou. Ele já tinha acesso a computadores do exército, entendeu? Computadores militares. Então, essa é uma vulnerabilidade muito interessante, porque erros de digitação são comuns. Pessoas comuns, usuários médios, usuários programadores, acontece. A gente sabe que acontece. E ele estendeu isso para um cenário de módulos, sabe? Então, é bem interessante essa vulnerabilidade, porque cria um red alert pra gente, assim, também, que é desenvolvedor. Pensar, tipo assim, não é porque você instalou um pacote e ele faz aquilo que ele falou que devia fazer, que ele não é malicioso. Acontece muito isso, geralmente. Tipo, de ter projetos open source no GitHub que muda de dono, e aí o pacote é uma coisa que você utiliza no seu projeto. Só que aí alguém injetou um código malicioso lá depois. É meio que essa ideia, sabe? Então, esse é Type Squaring Attacks, e ele é muito útil para Node porque Node é dependente de módulos. Então, ele tem esse problema. Não à toa que se você entra no site da NPM, ele faz uma. Ele tem um. Acho que é NPM Audit. Ele verifica se você não tem algum módulo instalado no seu projeto que foi reportado alguma vulnerabilidade, ou que ele foi taxado como como uma coisa maliciosa. Mas é interessante, assim. Esse é o nosso primeiro exemplo. E agora a gente vai mudar um pouco de paradigma, assim, a gente vai sair um pouco de JavaScript e uma linguagem que ela é mais odiada por todos. Então vamos nessa.